no texto de Eclesiastes, no capítulo 4. Semana passada a gente deu uma introdução, a gente conversou um pouquinho sobre as propostas de Eclesiastes para a gente conseguir encontrar uma espiritualidade saudável, para a gente conseguir encontrar um pouquinho de sentido, um pouquinho de significado no meio de tanto caos. E eu quero convidar então você a abrir sua Bíblia, você que tem o costume de ler a Bíblia, seja ela pelo seu smartphone, seja ela pelo seu, de maneira em papel, do jeito que você quiser. E se você não tem Bíblia, não tem esse costume, eu convido você a criar esse hábito. Ler a Bíblia Sagrada é um ato de fé e um exercício espiritual extremamente significativo. Eclesiastes, capítulo 4, a gente já deu uma sobrevoada nesse capítulo no domingo passado. A minha ideia não é rever aquilo que a gente já viu no domingo passado, mas é apresentar os outros dois pontos daquilo que talvez a gente pode denominar como enfrentar um mundo caótico e injusto. E quando eu falo injusto, eu falo no aspecto de sem sentido, sem muito significado, quando a gente percebe que nem sempre os resultados são iguais diante de reações iguais, ou seja, nem sempre aquele que trabalha mais é o que vence, nem sempre aquele que trabalha mais é o que é promovido, nem sempre aquele que é mais veloz vence a corrida, nas próprias palavras de Eclesiastes, ou seja, nem tudo tem uma explicação tão lógica assim. E a gente então chama isso de injustiça e a gente tenta vencer ou tenta lidar melhor com esse mundo tão caótico. E Eclesiastes, então, capítulo 4, nos dá essas dicas, nos dá esses direcionamentos. E a Deza já orou para que Deus fale aos nossos corações. E eu queria, então, começar com vocês só sobrevoando mais um pouquinho esse começo, e eu vou ler com vocês os 3 primeiros versículos de Eclesiastes, capítulo 4, que diz assim: De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Aqui, o sábio faz uma introdução do que ele há de tratar nesse capítulo. Ele demonstra que a sua angústia é tão profunda que para ele é muito melhor aqueles que ainda nem nasceram, comparado àqueles que já morreram e aqueles que ainda estão vivos. Aquele que ainda não nasceu está em situação muito melhor do que aqueles que vivem, porque a vida é angustiante, sem sentido, injusta. Há pessoas oprimidas e o poder sempre está na mão daquele que as oprime. Então, viver essa vida nem sempre é tão tranquila, nem sempre é só alegria, felicidade, muito pelo contrário. Quando a gente coloca na balança, se você tem o costume de conversar com pessoas mais idosas, ou se você já é uma pessoa mais idosa, quando você olha para trás, certamente você vê muita coisa boa, muita alegria, mas a quantidade de adversidades, de angústias, de tristezas, de preocupações que você enfrentou ao longo da vida são gigantescas. Daí então surge aquelas que são injustiças ou situações que não são explicadas, que não têm sentido, e essas advêm simplesmente pelo fato de você estar vivo. Peguei Covid-19, por quê? Não sei, por que eu? Situações como o câncer. Nós temos aqui uma rede de comunicação da nossa comunidade local, onde nós compartilhamos dificuldades, pedidos de oração, e esses dias apareceu no grupo algo que feriu o meu coração. Uma menininha da idade do meu filho mais velho, 3 anos de idade, no Boldrini sendo tratado por leucemia, e a gente pergunta por quê? Da onde surgiu isso? Por que ela? E as coisas nem sempre são tão explicáveis assim. Daí, então, a gente percebe e reconhece que a vida é um tanto quanto angustiante.
E Eclesiastes, então, no domingo passado, nos deu 2 dicas de como que a gente vive nesse mundo tão esquisito, ou no momento de pandemia como esse, onde as coisas que outrora achávamos ser extremamente importantes e relevantes, e agora a gente percebe que, às vezes, a nossa vida é uma grande fuga daquilo que a gente nunca quis encarar. Mas o primeiro movimento que a gente encontra do versículo 4 ao 6 é o movimento do contentamento. É muito melhor você ter um punhado na mão e ficar contente com esse, do que você querer 2 punhados diante de tanto esforço, né? Diante de tanta, nas palavras que ele usa, tanta competição. É melhor você estar contente com o seu punhado, porque nem sempre o bem-sucedido é aquele que é promovido, nem sempre o bem-sucedido é aquele que ganha mais, nem sempre o bem-sucedido é aquele que é o mais rico. Não necessariamente. Bem-sucedido é aquele que tem satisfação naquilo que tem e não fica tentando encontrar a sua satisfação num futuro que pode ser que nunca chegue. Puxa, quando eu conquistar, quando eu chegar, quando eu... Não. O Eclesiastes, então, nos dá a primeira dica, que é o contentamento. A gente pulou o segundo movimento e foi dar uma olhada do versículo 9 até o versículo 12, onde ele nos fala sobre companhia. É muito melhor a gente andar em companhia, é muito melhor a gente ter gente do nosso lado. E ele usa aqui algumas imagens extremamente interessantes, porque quando você caminha junto com alguém, quando você tropeça, você tem alguém para te levantar. E você pode ser a mão que levanta aquele que está ao seu lado, né? Você vence o frio, você vence as adversidades, você vence a frieza de um mundo injusto e incoerente, às vezes, quando você está próximo, no aconchego de um abraço. Porque, de fato, o mais importante nessa vida é aquilo que a gente constrói e acumula de pessoas e de relacionamentos profundos. Então, ficou para a gente aqui intercalado 2 movimentos, 2 dicas, 2 pontos que o Eclesiastes nos dá, e o primeiro deles está justamente do versículo 7 até o versículo 8, 2 versículozinhos que eu vou ler para vocês, e a gente entra então na nossa primeira dica, primeiro movimento de Eclesiastes para a gente viver uma vida com mais significado, mesmo num mundo tão injusto, inconsequente, incoerente que vivemos. Diz assim: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Só um pontinho interessante, o sábio Eclesiastes, aquele que escreveu esse livro, ele era um idoso que tinha vivido muito tempo e muito abastado. Ou seja, ele foi um homem extremamente rico, um homem extremamente bem-sucedido, um homem que teve absolutamente tudo o que quis. Aqui, não me lembro em qual capítulo, acho que é no segundo ou no primeiro, ele diz que ele não negou nada que os seus olhos desejaram. Tudo aquilo que ele desejou, ele teve. Ele não abriu mão de se satisfazer em absolutamente âmbito, esfera nenhuma da sua vida. Então, ele olha e descobre aquilo que ele acha absurdo, que ele vivenciou, que ele experienciou, que ele viu isso também na vida das outras pessoas. E é por isso que ele fala que nada tem sentido. Então, qual foi o absurdo que Eclesiastes viu? Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Que cena triste que Eclesiastes descreve para nós. Ele descreve um homem totalmente solitário, que não tinha, no texto aqui, nem irmão, né, nem filho. Um homem que acumulou demais, que trabalhou muito e que trabalhou para acumular muito. A única coisa que ele esqueceu é que ele estava sozinho e ele não acumulou aquilo que a gente já tem visto que talvez seja o acúmulo, ou o único acúmulo que vale a pena a gente ter, que é o acúmulo de relacionamentos, o acúmulo de pessoas ao seu redor. Nunca é demais. Sempre cabe mais alguém no nosso círculo de relacionamentos. Só que ele estava sozinho. Ele trabalhou, ele conquistou, ele foi promovido, ele juntou, ele estava lá, ele conseguiu, mas ele estava sozinho. Ele trabalhava demais.
Ele acumulou demais. E quando o texto diz que ele não tinha nem filho, nem irmão, quer dizer que ele trabalhou tanto, ele não tinha, no final da sua vida, para quem deixar tudo aquilo que ele juntou. Ele juntou e não desfrutou de absolutamente nada. E aquilo vai ficar para ninguém, vai ficar para o caos, vai ficar ao léu, porque ele não tinha ninguém com quem compartilhar tudo aquilo que ele acumulou. E ao longo da nossa vida, às vezes, nós tomamos decisões que nos levam quase a chegarmos nesse mesmo ponto. Porque pode ser opção você não ter nem filho, nem irmão. Tudo bem, você pode ser filho único e não ter filho. Só que o que ele está falando aqui é uma percepção estendida. Porque você pode não ter filho, pode não ter irmão, mas você pode não ter amigo nenhum. Você pode não ter absolutamente ninguém com quem compartilhar a sua vida e tudo aquilo que você conquistou. O punhado que está na sua mão pode ser muito ou pode ser pouco, mas o importante é você ter com quem compartilhar isso. Porque senão não faz absolutamente sentido nenhum. E ao longo da vida e pelos poucos anos que eu tenho no ministério pastoral, o que mais me acomete de pessoas são aqueles que passam por algumas necessidades por conta de escolhas erradas. Às vezes nós queremos trabalhar tanto, queremos ter tanto, mas a gente não tem como se divertir com aquilo que a gente tem. Por exemplo, se eu te der todo o dinheiro do mundo, ou se você há tempos não come aquela pizza que enche a sua boca de água, porque talvez o período está um pouco escasso, porque está faltando uma grana, porque você está segurando um pouquinho, ou porque às vezes está faltando básico, ou se você às vezes é louco para comer aquele hambúrguer, aquele lanche, ou qualquer coisa do tipo, eu estou usando uma coisa simples. Se eu te der isso, mas eu disser para você que você tem que comer tudo isso sozinho, talvez isso perca todo o brilho, toda a beleza. Porque uma pizza de pepperoni com bastante queijo e azeitona e uma boa Coca-Cola ou uma boa taça de vinho para aqueles que gostam, só faz sentido não quando a gente está sozinho, mas quando a gente tem ao redor da mesa pessoas que a gente ama e pessoas com as quais a gente quer compartilhar mais do que uma pizza. A gente quer compartilhar da vida. Porque às vezes a gente pode estar ao redor dessa mesa com pessoas que nós queremos compartilhar a pizza, mas se a gente não tiver o interesse profundo de partilhar da vida, vai ser só uma pizza. E o que o texto está dizendo para a gente é algo extremamente interessante, porque no versículo 8, no finalzinho, ele vai falar para quem eu trabalho tanto, por que eu me esforço tanto, por que eu acumulo tanto, por que eu acordo de manhã, saio para trabalhar, no caso agora, né, a gente acorda cedo e vai para o home office, ou senão agora eu acordo cedo e tenho que pensar como é que eu vou colocar comida dentro de casa porque eu estou desempregado, num país em crise, não sei qual que é a sua situação, mas o que o texto está dizendo, ele cabe a cada um de nós. Porque tem uma coisa que é interessantíssima, porque a grande crise dele não é ele ter trabalhado tanto, a crise dele não é por ele ter trabalhado e acumulado tanto sem saber por quem ou para quem que ele trabalhou, mas é o fato dele ter deixado de se divertir. A paz do céu. Quanto tempo que você não se diverte? Há quanto tempo que você não dá uma boa risada, uma boa gargalhada? Ao longo da vida, e eu comentei um pouco isso no domingo passado, você tem visto nesse período de quarentena, casais que há tanto tempo não passavam tanto tempo junto, e agora estão tendo que se encarar dentro de casa, confinados numa quarentena. Quando que você se divertiu com o seu cônjuge? Às vezes a gente, como casal, os cônjuges, eles constroem um grande império, eles se estabelecem profissionalmente, eles estudam, eles se desenvolvem intelectualmente, eles têm os seus filhos, eles conquistam suas coisas, eles compram um apartamento no Guarujá, eles fazem as viagens que eles querem fazer, mas eles não se divertem. Porque eles vivem uma vida inteira para construir, para acumular e deixam de se divertir. E o que o sábio está nos dizendo isso não faz nenhum sentido.
É correr atrás do vento. E talvez nesse período de quarentena você tenha se deparado com essa situação. Você olha ao redor e talvez você acumulou tanto. Você olha ao redor e talvez você construiu. Talvez você chegou onde você queria. Ou se não, você está com o seu punhado na mão, insatisfeito, tentando conseguir, tentando conquistar, tentando chegar. E há muitos anos você não se diverte. Há muitos anos você não dá uma boa risada. Há muitos anos você não compartilha de momentos de alegria, de diversão. Pastor, mas se divertir por quê? Para dar risada, para ser feliz. E eu quero compartilhar com vocês uma música bem interessante que certamente você já ouviu. Ela é meio quase que utópica, mas ela continua sendo muito interessante. É uma música que se chama Rap, né? Felicidade. E ele diz assim em uma parte delas, no meio da música mais ou menos, a música do Pharrell Williams. Ele diz assim: lá vem as más notícias, ficam falando disso e daquilo. Bem, dê-me tudo o que tem, não me prenda. Sim, bem, eu deveria te avisar que eu ficarei numa boa. Sim, sem querer ofender, mas não perca o seu tempo. Aqui está o porquê. Porque eu estou feliz, bata palmas e se sentir como uma sala sem teto. Porque estou feliz, bata palmas, se sentir que a felicidade é verdade. Porque eu estou feliz. E ele fica, because I'm happy, porque eu estou feliz, porque eu estou feliz, porque eu estou feliz. E parece meio utópico isso. Mas a gente vai se lembrando de outros cantores, como Bob Marley. Não se preocupe, seja feliz. Se o mundo ao seu lado está um caos, don't worry, be happy, seja feliz. Seja feliz. E parece que essas pessoas têm uma questão tão utópica de ser feliz. E talvez você pense, esses caras são malucos, eles só estão fazendo música. Pode ser que sim, mas se você olhar, essas músicas são todas premiadas e são cantadas ao longo da história, porque por mais que as pessoas não consigam, o que elas querem de fato é a felicidade, a alegria, é divertir-se. E a gente liga a nossa televisão, o que vem para nós são más notícias. Quando a gente conversa com as pessoas, são más notícias. Como ser feliz no meio de tanto caos, de tamanha crise? Não sei. Eu só sei que a gente precisa encontrar o divertimento, mesmo em meio ao caos. E eu estou falando aqui por um público que é extremamente distinto e diverso. E eu falo isso porque eu convivo com pessoas de públicos totalmente diferentes. Eu sei que talvez você pode estar nos assistindo e você esteja perguntando, esse pastor está maluco, como é que eu vou ser feliz se eu estou desempregado, se eu não tenho o que colocar na mesa para os meus filhos comerem amanhã? Talvez do outro lado você está falando que esse pastor está apelando. Não estou. Eu sei bem de pessoas que não têm o que colocar na mesa amanhã. É exatamente por isso que a gente está fazendo a campanha de alimento. Porque existem pessoas que não têm o que comer. Bom, mas talvez você esteja do outro lado. As coisas para você estejam relativamente um pouco mais tranquilas, mas você já está entediado, chateado de ficar na sua casa, confinado. Talvez você está com saudade do shopping, talvez você está com saudade da escolinha das crianças, talvez você está com saudade de sair da sua casa e trabalhar para sair um pouco da realidade que você tanto achou que gostava e percebeu que não gosta tanto. Talvez para você a sua casa é mais legal só de final de semana. Talvez você esteja extremamente decepcionado e frustrado porque você conquistou, trabalhou tanto, lutou tanto e você não chegou aonde você queria. Mais do que isso, você percebeu que faltou diversão no meio de tudo isso. O que o sábio está dizendo para a gente agora é: relaxa. Seja você que esteja faltando comida na sua casa. Queridão, relaxa. Calma. Aquiete-se. Calma. A gente está aqui. Deus há de suprir as nossas necessidades. Deus há de se movimentar na sua direção. Divirta-se. Pastor, você é maluco, vou me divertir, não é você, né? Pois é, eu espero nunca passar por isso.
Mas eu espero, se um dia passar, poder passar com tudo isso, me divertindo. Você talvez percebeu que a sua vida não está do jeito que você queria? Relaxa. Foi você que construiu ela até aí. Sabe o que você faz? Dá risada. Seja feliz. Divirta-se. Porque no meio de tanto caos, falta um pouquinho de bom humor. Falta um pouquinho de sorriso. Porque sorriso gera alegria. Porque divertimento gera empatia. Divirta-se. Divirta-se. E talvez aqui, para nós que em Jesus cremos, talvez o grande significado da nossa diversão, mesmo em meio ao caos, é porque o que essa crise o que traz à tona nessa crise, o que essa crise consegue emergir nos dias de hoje, é que a gente não tem controle de absolutamente nada. Para vocês que acumularam tanto, uma crise dessa pode acabar com tudo que você construiu ao longo de anos. Sua empresa, sua poupança, seu emprego, sua estabilidade. Relaxa, você nunca esteve no controle de absolutamente nada. Nunca esteve. E o que nos dá a possibilidade de relaxar e se divertir é porque Salmos, existem algumas palavras de Deus que ecoam no nosso coração de maneira profunda e significativa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras palavras relaxa. As coisas estão fora do teu controle, fora do controle da humanidade. Sou Deus. Tudo está absolutamente sob o meu controle. Aqueles que em Jesus, assim como eu, creem, podem relaxar e se divertir, porque existe um Deus que reina sobre o caos. E aí a gente pode passar para o segundo movimento, porque a vida também não é só relaxa, né? Não é só alegria e felicidade. A gente precisa encontrar a diversão, o sorriso, a gratidão, o contentamento. A gente precisa estar junto, a gente precisa cultivar relacionamentos, a gente precisa acumular gente ao nosso lado, porque na verdade o fim maior está aqui nos últimos versículos, do 13 até o 16, que eu vou ler com vocês, que diz assim: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, que já não aceita repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Percebi que ainda assim o povo viva debaixo do sol. Seguia o povo que vivia debaixo do sol, seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. O que ele está dizendo aqui a imagem que traz é um rei e ele era jovem, pobre, simples, porém sábio. E ele então, na flor da idade, quando tinha todo o seu vigor e juventude, trabalhava e fazia, e ganhou toda a notoriedade no reino. E quando eles olhavam para o rei que eles tinham, que já era idoso, tolo, não aceitava repreensão nenhuma, não se repensava, não se reinventava, daí então eles trocam, eles colocam o rei novo, sábio, pobre, no lugar do rei cheio de pompa, rico. Só que esse rei jovem que assume o trono, ele fica rico, ele fica velho e ele fica tolo. E aí vem um outro rei que eles olham, vem um outro jovem, sábio, pobre, ou que até saiu da prisão e assume no lugar dele. Porque a troca é natural. Porque as pessoas às vezes buscam tanto o seu legado e deixam de aproveitar aquilo que elas produzem.
O que o texto está nos dizendo aqui é muito próximo com aquilo que ele vai falar no capítulo 9, que é tudo aquilo que as suas mãos pegarem para fazer, faça-o com toda a força possível, faça de todo o teu coração, faça com todo o afinco possível. Não se contente, não fique satisfeito. Ao mesmo tempo que você tem que ter satisfação por aquilo que você fez, não olhe ao seu redor e se conforme com aquilo que está, mas se inquiete. Olhe para o seu redor e perceba que de fato existem pessoas ao seu redor que precisam de ajuda. Não se feche no seu contentamento. O que o texto está dizendo não é: se contente no mundo de caos com o punhado que está na sua mão, alegre-se com isso, seja feliz, cultive amizades que estão próximas a você e feche a porta da sua casa e viva aí até Jesus voltar. Não! É contente-se com aquilo que Deus te deu, com aquele punhado que está na sua mão. Olhe para aquilo que está ao seu redor. Partilhe isso com as pessoas que estão ao seu lado. Pare de trabalhar tanto. Abre mão de hora extra para passar tempo com gente importante, especial para você. Partilhe da vida, porque é melhor andar junto. Melhor são dois do que um só. Mas faça também em comunidade o movimento de olhar para fora, de olhar ao seu redor e se inquietar com o que está acontecendo. Se inquietar com o mundo caótico que está ao seu lado e seja um agente de transformação, porque foi exatamente para isso que Jesus te chamou. Um agente de transformação nesse mundo caótico. Daí eu queria compartilhar uma outra música com vocês. Uma música do Raul Seixas, que chama Ouro de Tolo. Essa música é fantástica e relata muito bem o que está acontecendo. Ela é um pouquinho longa, mas eu vou ler alguns trechos porque eu acho extremamente interessante. Raul Seixas canta assim, eu não vou cantar, obviamente. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu deveria agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo Senhor ter me concedido o domingo para ir com a família no jardim zoológico, dar pipoca aos macacos. Mas que sujeito chato sou eu, que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã. Eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, um padre ou policial, que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu é que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas, embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador. Eu é que não me assento no trono do apartamento. Rapaz, essa música do Raul Seixas, ela tem uma profundidade fantástica. Porque ao mesmo tempo que ele demonstra a gratidão e a satisfação por coisas banais e fúteis,
que traz satisfação aos seus olhos, há nele uma inquietação diante de tudo aquilo que está ao seu redor, porque além de ainda ter muito mais a ser conquistado, não podemos ficar parados, assentados, estagnados no meio do caos e da crise. E aqui há uma utopia da minha parte, verdade. Eu posso ser um jovem sonhador, é verdade. Pode ser que quando eu tiver mais velho, eu possa olhar para tudo isso e falar, eu perdi tempo. Tudo bem, eu admito que isso pode acontecer, porque já aconteceu com diversas pessoas. Mas eu ainda acredito que a grande resposta, que a resposta que o mundo precisa, só o povo de Deus pode dar. Que é a resposta de um amor incondicional, que é a resposta de amar o próximo como Jesus Cristo amou a humanidade quando se entregou por ela na cruz do Calvário. Eu acredito que nós podemos, de pouquinho em pouquinho, transformar o mundo que nós vivemos, transformar a realidade do nosso país, transformar a realidade aqui do bairro onde nós estamos estabelecidos, seja através de uma cesta básica de 5 quilos de arroz, na onde não tem comida, ou seja, dando um abraço nas pessoas que não têm abraço, seja contando a verdade para as pessoas que precisam ouvir a verdade, seja sendo pessoas que amam, em detrimento de um mundo que só quer sugar as pessoas, só tem interesse nas pessoas, tudo que faz de maneira interesseira. Eu acredito num mundo melhor. É por isso que eu levanto todos os dias pela manhã, porque eu não posso ficar sentado no trono do meu apartamento e ver o mundo passar, ver a vida passar e ser irrelevante. E aqui, mais uma vez, eu friso que o nosso olhar não está focado no legado do rei. Porque daqui a pouco troca, daqui a pouco vem outro pastor, daqui a pouco vem outro jovem que fica falando um monte de coisa. Não me importa! Não me importa o legado. O que me importa é aquilo que está sendo feito agora. É a repercussão do reino de Deus agora. São os sinais do reino que foi inaugurado por Jesus 2000 anos atrás. E que ele nos incumbiu da missão dele, de continuar a propagar esse reino, a dar sinais desse reino, todas as vezes que nós agimos de forma subversiva, contracultural, através do amor. Foi para isso que Jesus Cristo morreu 2000 anos atrás. Esse é o fundamento da fé cristã. Amar a Deus acima de todas as coisas, enquanto a gente ama o próximo, na medida que a gente ama o próximo e se movimenta a ele. Por isso eu encerro hoje a minha reflexão dizendo para você que o mundo de fato é caótico. Nada faz sentido. Parece que a vida é correr atrás do vento. Mas, para você encontrar um pouquinho mais de colorido nesse mundo tão preto e branco, eu quero convidar você a tentar olhar para o punhado, para o feixe que está na sua mão e perceber como aquilo é bom, é bênção e é o suficiente. Estou falando de você se acomodar, mas de você se contentar com aquilo que está na sua mão. Encontrar satisfação no aqui, não no porvir. Quero convidar você também a entender que você pode trabalhar, que você deve trabalhar. Mas divirta-se. Desfrute. Partilhe. Acumule pessoas, porque é muito melhor andar junto do que sozinho. É muito melhor estar próximo, partilhar da vida com outras pessoas, do que estar sozinho. Um cordão de 3 dobras se rompe. E por fim, não se preocupe com o legado, mas se engaje, se envolva com aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor e seja um agente de transformação por onde você passar. Esse é o meu desejo. E eu espero que em Jesus a gente consiga desfrutar da cruz, desfrutar da graça e que assim nós sejamos aquilo que Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Nós te agradecemos porque há oportunidade em meio ao caos. Que nós encontremos a utopia da alegria, da satisfação e da felicidade em meio ao caos.
porque os nossos olhos estão naquele que sempre nos trouxe segurança. Não é a saúde, não é o dinheiro, não é um país economicamente forte, não é partido político, não é igreja, não é religião, não é absolutamente nada que nos faz feliz. Não é absolutamente nada disso que nos traz segurança e satisfação. Mas é o Deus soberano, Criador de todas as coisas, que está no controle de absolutamente todas as coisas. E é por isso que nós nos debruçamos, nos prostramos diante do Senhor e pedimos: abraça-nos, consola-nos e usa-nos para que a gente possa obedecê-lo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.